Quando eu penso a respeito do nosso grande Deus, muitas pessoas ficam pensando assim do Deus da igreja. Eu gosto de pensar do Deus fora da igreja, porque afinal de contas eu trabalho fora da igreja a maior parte do meu tempo. Minha área é a área de física, sou formado em física e matemática, sou físico na área também de física nuclear, com mestrado nessa área, o doutorado também tem caminhado na mesma direção. Então muito daquilo que eu trabalho é com física. Você vai chegar e pode perguntar a seguinte pergunta: o que tem a ver então física com Deus? Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 4, verso 11. Vamos ver um pouquinho a respeito do nosso grande Deus. O livro de Apocalipse é um livro muito interessante, parece uma grande explosão de eventos. É um atrás do outro, coisas acontecendo. Dá a impressão que não deu nem tempo de um e já começa outro, e de repente mais outro, e mais outro, e mais outro. E uma das coisas que me impressiona muito no livro de Apocalipse é como Deus se revela ao homem, porque toda a palavra dele, ele se revela ao homem, também no livro de Apocalipse. Então gostaria de ler apenas um versículo, é o do capítulo 4, verso 11, para que nós pensássemos um pouquinho. Daí eu gostaria de fazer alguns breves comentários e a gente trabalha um pouco em cima. Diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse é um dos grandes versículos para um físico. Principalmente um físico que teme a Deus e conhece a Deus, porque a gente sabe com quem a gente pode perguntar a respeito de todas as coisas. Porque o nosso Deus, ele se revela nas Escrituras como o Criador. O universo não aconteceu por acaso, como nós somos ensinados. Vida não apareceu por acaso, como nós somos ensinados. E o universo não é tão velho também como nós somos ensinados. Muitas pessoas, quando a gente fala isso, falam: não, você deve estar brincando. Eu falo: não estou brincando, estou falando sério. É por isso que eu acho que nós temos que gastar um pouco de tempo, que eu gostaria de fazer durante essas palestras à noite com vocês, mostrar que o cristianismo, ele é também intelectual e responde às perguntas difíceis que nós temos. Perguntas daquelas da área de biologia, da área de química, da área de genética, na área de física, na área de matemática e muitas outras áreas. E por isso que acho que nós temos que aproveitar esse tempo, como diz o próprio tema dessa semana que nós estaremos passando aqui. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte, como o Márcio já fez: por que Deus te trouxe aqui? A resposta se encontra bem ali na frente, para o louvor da glória dele. Só por isso. Talvez você tenha vindo com muitos propósitos, mas Deus tinha um único: louvor da sua glória. Antes de tratar com vocês, eu gostaria de que orássemos, daí nós vamos dar início àquilo que a gente tem proposto diante de vocês. Vamos orar. Senhor nosso grande Deus, nós te damos graças e bendizemos teu nome, porque todas as coisas o Senhor, segundo a tua vontade, criou para o teu próprio prazer, para a tua própria alegria. Nós somos informados pela tua palavra que com sabedoria e com grande conhecimento o Senhor as criou. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que conhece a física quântica. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que conhece a química molecular, a biologia molecular. O Senhor é o Deus que conhece tudo aquilo que diz respeito à genética. O Senhor é o Deus que conhece todas as funções fantásticas que nós aprendemos e estudamos na área de matemática. O Senhor é um grande Deus. O Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. Não entende apenas de música na igreja, não entende apenas de cânticos, não entende apenas de sermões, de orações, de escola dominical, de coisas desse jeito. O Senhor entende de todas as coisas. E é por isso que nós nos aproximamos de Ti, com os nossos corações agradecidos, porque o Senhor é quem nos trouxe a existência. Nos trouxe a existência para que nós Te conhecêssemos. E por meio das coisas que foram criadas, nós podemos ter, assim como que um leve sussurro da grandeza do Teu poder, da Tua pessoa, da Tua grande sabedoria, acima de tudo, do Teu grande amor para conosco também.
Nós te louvamos e te bendizemos por isso. Pedimos para que o Senhor venha esclarecer as nossas mentes, abrir os nossos ouvidos para que possamos entender e compreender todas as coisas que o Senhor tem para nós durante esses dias, em todas aquelas palestras que forem dadas, para que possamos voltar para aqueles lugares que o Senhor já tem preparado de antemão, para que ali possamos ministrar a pessoas com entendimento, com sabedoria, também com alegria, com grande prazer de servir ao Senhor. Assim oramos e assim pedimos e fazemos humildemente no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Gostaria de gastar essas palestras com vocês falando a respeito da área de ciências e a respeito do cristianismo. Uma das grandes questões que nós temos dentro da área de ciência é que geralmente nós achamos que ciência serve para segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e Bíblia serve para final de semana, e as duas coisas não se encontram no decorrer da semana, porque afinal de contas, quando nós somos ensinados pelos nossos professores que o mundo apareceu por conta própria, vamos ser sinceros, não é assim que Gênesis capítulo 1 nos informa. Quando nós somos informados que nós somos apenas produtos da evolução, e nós olhamos para o livro de Gênesis, nós reconhecemos que não é assim que nós chegamos a existir. Quando nós olhamos o tamanho desse universo, a dimensão desse universo, e os bilhões de anos que somos informados da existência dele, e nós comparamos com a datação da Bíblia, nós percebemos que alguma coisa está errada. E como um cientista, eu gosto de ser bem prático, vamos ser bem sinceros. Se eu pego uma coisa que a Bíblia fala, vou lá no meu laboratório, faço experiência e não deu certo, eu sei que a Bíblia está errada. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: se eu puder provar alguma coisa cientificamente falando que a Bíblia esteja errada, isso deveria afetar a sua fé imensamente, a minha fé também. Por quê? Como eu posso ter certeza das coisas que Deus disse e que eu não tenho condição de ir no laboratório e fazer experiência? Deixe-me dar um exemplo rápido para vocês. Deus disse o seguinte: Ele disse que existe uma nova natureza na minha vida. Eu gostaria de fazer um mapeamento do DNA da sua nova natureza. O que você acha disso? Vamos pegar você e vamos levá-lo e fazer um mapeamento genético para ver o que mudou, afinal de contas. Qual o gene que mudou? Será que foi o beta-globine? Será que foi o gama, o epsilon? Qual deles que mudou, afinal de contas? O que fez de você uma nova natureza? Uma nova criatura? Você vai perceber que não está nos genes. Agora, como você sabe que isso acontece, que é uma realidade? Daí vem a questão da grandeza do nosso Deus. Deus disse para o povo de Israel uma vez algo que me impressiona muito: sabe quando que vocês vão deixar de ser meu povo? A resposta é simples: se as leis dos céus puderem ser mudadas, daí vocês deixarão de ser meu povo. Ou seja, se as leis que regem a astronomia, a gravitação planetária e gravitação intergaláctica, se essas grandes leis puderem ser mudadas, inclusive as daquelas pequenas da física quântica também, daí vocês vão deixar de ser meu povo. Mas a certeza das coisas que existem, Deus compara com as verdades espirituais. Então o que eu gostaria hoje de começar é tratar com vocês a respeito dessa ideia. Afinal de contas, como tudo começou? Nós vamos dividir esse como tudo começou em 4 partes diferentes. Hoje nós vamos ver como tudo começou, essa questão de teorias científicas. Amanhã à noite nós estudaremos o como tudo começou a respeito do universo, como o universo começou, afinal de contas. Na quarta-feira nós estudaremos como tudo começou a respeito de vida, a vida que nós conhecemos, como nós a conhecemos hoje. E na quinta-feira nós estudaremos como tudo começou, afinal de contas, essa questão doida de que o homem veio, de onde ele veio, e toda essa teoria maluca que nós temos hoje em dia, que diz que nós somos frutos do acaso, que nós temos um registro chamado fóssil, que mostra exatamente como tudo aconteceu. Então gostaria de olhar isso à margem das Escrituras. Um pouquinho. Deus dá credenciais para a gente. Lembra que o apóstolo Paulo, Deus deu a ele algumas credenciais. Deus também me deu algumas. Eu sou pesquisador de 2 laboratórios importantes. Um fica na Alemanha, chamado Max Planck Institute. O outro fica nos Estados Unidos, chamado Oak Ridge National Laboratory. Atualmente eu faço pesquisas para a FAPESP, no estado de São Paulo, aqui, trabalhando com os laboratórios da USP, o IPT da USP,
o DEMA da UFSCar de São Carlos e o SEMPRA, que fica logo ali em Campinas. São alguns laboratórios, então com esse pessoal que a gente trabalha. Minha família é essa, eu sempre gosto de mostrar porque isso é parte do meu pessoal. Minha esposa e uma das minhas filhas estão aqui. As outras duas, infelizmente, não puderam vir. Uma ainda não atingiu a maioridade ainda, tem alguns anos para chegar lá, e a outra tem um exame para ser feito essa semana. Mas a questão é, como funciona essa ideia toda de teorias? Afinal de contas, nós vivemos com teorias. Por exemplo, a ideia da cosmologia, o estudo do universo como um todo, a cosmogonia, o estudo da origem do universo. Tudo isso daí está baseado praticamente em propostas que são propostas científicas. Quais propostas? Relacionadas com a nossa percepção. Eu digo para você que tudo aquilo que é mais pesado do que o ar cai. Então nós vamos fazer uma experiência. Vamos começar a jogar tijolos para cima para ver se eles caem. Vamos jogar penas para cima para ver se elas caem. A gente vai jogar um monte de coisa para ver se elas caem. Baseados nisso, a gente vai desenvolver algumas teorias, mas tudo isso está relacionado com a nossa percepção. Algumas teorias vão além da nossa percepção. Então a gente precisa estudar um pouquinho para saber um pouco melhor dessas coisas. Na área de ciências, nós tratamos com fenômenos e com causas. Por exemplo, nós aprendemos que estalagmites são aqueles negocinhos que crescem nas cavernas e demoram milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Aqui tem um estalagmite que cresceu todo esse tamanho, ou seja, 65 metros cúbicos em aproximadamente 80 anos. Ou seja, nem todo estalagmite cresce do jeito que o livro ensina. Existem outras possibilidades que nós deveríamos observar igualmente. Vocês têm na parte mais de baixo um pedacinho do Grand Canyon do Colorado, e nós somos informados que o riozinho Colorado foi passando por ali, cavou esse grande cânion que existe lá. E o que aconteceu com a erosão do vento e da chuva? A erosão do vento e da chuva deveriam ter feito com que as paredes do cânion fossem totalmente arredondadas nos milhões de anos. Por que elas não são? Então existe uma outra explicação, não apenas uma, porque muitas das explicações científicas elas são interpretativas. Ou seja, nós trabalhamos mais ou menos assim, nós pegamos dados, informações, tentamos agrupar essas informações e daí montar uma teoria, montar uma ideia, mais ou menos assim. Nós pegamos um dado científico, nuvens de chuva, daí nós pegamos um outro dado, um outro fenômeno, são raios, pegamos mais um outro, trovão, pegamos mais um outro, desculpe-me, relâmpagos. Tentamos juntar todos eles para termos uma ideia do que é causa do que, afinal de contas. Então, se você tem nuvens de chuva, provavelmente você vai ter raios. Se você tem raios, você tem trovões. O problema é que relâmpago muitas vezes aparece à noite quando não tem nuvem de chuva nenhuma. Daí você fala, como é que eu vou conseguir colocar isso aí? Não sei, isso aí é a sua teoria. Hoje à noite você pode ficar lá fora, olhando um pouquinho, vendo as estrelas no céu, vendo se tem relâmpago, e amanhã a gente conversa a respeito de uma teoria sobre os relâmpagos. Tá? Mas é assim que mais ou menos a gente funciona. Ou seja, você pega um grupo de informações, dessas informações você procura criar uma hipótese, dessa hipótese você faz uma predição, e com essa predição a gente vai no laboratório e testa para ver se a coisa funciona. Mais ou menos assim. Nós pegamos bactérias e expomos bactérias à penicilina. O que acontece? A bactéria adquire resistência à penicilina, daí depois a bactéria não morre mais. Vamos fazer uma outra experiência. Eu pego alguns navios que estão presos lá no Polo Norte e pego algumas bactérias que ainda sobrevivem naqueles navios. Essas bactérias já estão lá há mais de 200 anos, ou seja, elas existiam antes da penicilina ter sido criada. Levo essas bactérias para o meu laboratório, faço uma cultura de bactérias e exponho essas bactérias à penicilina. Sabe o que acontece? Algumas delas sobrevivem. Você fala, todas deveriam morrer. O problema é que a interpretação está errada. Existem bactérias que antes da penicilina ter sido inventada já tinham resistência à penicilina. A bactéria desenvolveu alguma coisa? Não. Apenas morreram as que não tinham resistência. Você fala, mas como é que é possível isso? Lá no meu livro diz o contrário. Tem uma propaganda de televisão que eu gosto muito, da ideia, não da propaganda, diz o seguinte: está na hora de você rever os seus conceitos. Vamos aprender a rever os nossos conceitos e a pensar. Dar algumas ideias para vocês então, dentro do contexto de teorias. Dentro de teorias nós temos o cientista,
Nós temos a ideia do raciocínio, temos a ideia da evidência, temos a ideia da teoria propriamente dita e depois da probabilidade. Deixa eu me dar algumas ideias. Cientista. Normalmente o que nós olhamos do cientista é esse cara aí, ó. Ele é um cara assim, sem pressuposições, ele é prático, ele é objetivo, ele é infalível. E muito diferente de mim mesmo, ele sempre usa um avental branco. A gente não usa avental branco, geralmente a gente está de tênis e tudo mais. Isso é o cientista de verdade. A gente chega lá e fala, não funcionou outra vez, não deu certo, e agora o que eu faço? Meu chefe vai ficar doido comigo, porque não está rolando. Ou seja, nós somos cheios de pressuposição. A gente já entra fazendo uma experiência, e você chega e fala assim, não deu certo, não deu o resultado que eu queria, mas deu certo. Nós somos também, nem sempre práticos, nem sempre objetivos. Nós geralmente não somos isso. Cientista não é. Somos falíveis. Há 200 anos atrás, por exemplo, fazia parte da ciência ensinar que faria muito bem para o paciente retirar sangue do paciente. Já imaginou se hoje nós fôssemos usar essa mesma técnica nos hospitais, o que aconteceria? O povo mataria a gente. Mas por anos foi ensinado que isso era o que deveria ser feito. Ou seja, quando a gente pensa na área de ciências, do cientista, lembrem-se que o de verdade é o que está de paletó e gravata, o bonequinho é que está de avental branco. Então a gente precisa ter uma noção de que o cientista não é Deus, o cientista é homem, e ele erra nas suas conclusões, nas suas predições e nas suas teorias. Leiam um livro que tenha mais de 50 anos na área de, por exemplo, biologia molecular. Leiam um livro na área de física quântica de 50 anos atrás. E vocês vão entender o que eu estou falando. Erra. Por exemplo, o cientista ele pensa, ele raciocina. Deixe-me dar um exemplo simples para vocês. Já que todos estamos aqui, eu consigo provar que vocês não vão chegar em casa, e é um processo simples esse, vocês podem ficar por aqui mais 10 milhões de anos. Porque simplesmente será impossível você sair daqui e chegar na sua casa. Você fala, não, mas eu saí de casa e cheguei aqui. Isso é um outro negócio que a gente vai discutir depois, mas eu consigo provar que daqui você não vai chegar na sua casa. A proposta é uma proposta simples. Eu gostaria de ilustrar para vocês a ideia de um raciocínio. Como que funciona? É lógico? É. Então vamos ver. Imagina que nós estamos aqui no hotel, aqui é o ponto A. Para você chegar até a sua casa é o ponto Z. Então você tem que cobrir a distância de A a Z. Você fala, mas isso é fácil. De A até Z, tranquilo, só passar por todas as letras do alfabeto eu chego lá. Está ótimo. Depende qual alfabeto você está pegando também, né? Então, vamos seguir a ideia. Para eu sair de A até Z, eu tenho que percorrer metade dessa distância. Então, nós caminhamos, chegamos na metade do caminho, você fala, haha, tá vendo? Andei metade do caminho, agora só me falta a outra metade. Exatamente, só falta essa outra metade. E você continua andando. Daí você anda a metade dessa metade que falta. Você fala, está vendo? Eu andei metade da metade que estava faltando, só me falta agora a outra metade. Então vamos continuar andando. Daí você anda a metade dessa metade que estava faltando. Você fala, agora só me falta a outra metade. Daí você anda a metade dessa metade que estava faltando, só falta a outra metade. Daí você anda a metade da metade que estava faltando, só vai faltar a outra metade. Daí você anda a metade dessa metade que estava faltando, só falta a outra metade. Daí você anda a metade dessa metade que estava faltando, só falta outra metade. A pergunta é, você sempre vai andar só uma metade e tem uma outra metade para você chegar lá, independente de quão pequenininha ela seja. Ninguém vai para casa. Aproveitem bem, vocês vieram para ficar de vez por sempre, tá? Então a gente vai aproveitar o tempo aqui. Você fala, poxa vida, mas tem alguma coisa errada, porque o processo inverso é o mesmo, eu saí da minha casa e cheguei aqui. É verdade. Nem todo raciocínio lógico está correto. Eu vou mostrar para vocês como ele não está correto dentro de uma das áreas que todas as pessoas gostam, a matemática. Está vendo? A gente vê um sorriso no rosto, toda vez que eu mostro assim, principalmente coisas desse jeito, você vê um grande sorriso assim, o pessoal adora matemática. Isso é uma série, estou somando meio, a primeira metade, mais um quarto, que é a metade da metade, mais um oitavo, que é a metade dessa outra metade, mais um 16. Se eu somar todas essas metades, afinal de contas, aonde eu chego? Que número me dá isso aí? A matemática trata com séries, série convergentes e série divergentes.
Isso daí é uma série chamada convergente. Se você somar todas as metades, todas elas, um número infinito de metades, não pode ser finito, tem que ser infinito. Se você somar um número infinito, sabe o que acontece? O resultado é 1. 1 significa o quê? Toda a distância. Então nós temos uma ideia que nem sempre, por ser um raciocínio lógico, ele está correto. Nós somos muito parecidos com muitas coisas que tem no mundo. Muito. E a gente vai ver algumas delas. Deixa eu falar a respeito de evidências, porque as pessoas falam, quando mencionam muito parecido, vocês vão ver o porquê que estou dizendo isso. Na área de evidências, eu gostaria de ensinar para vocês uma metodologia simples de achar raiz quadrada de números. Você vai falar, ixi, matemática, de novo. Matemática é um negócio legal, é muito bom isso. Quando você recebe o seu cheque, o que você mais utiliza é matemática, para ter certeza que está tudo ali, ninguém descontou nada, etc, coisa e tal. Quando você vai pegar o troco, muitas vezes nós não somos tão cautelosos. Pouco tempo atrás eu estava fazendo uma viagem e passei no local, comprei uma dessas garrafinhas de Gatorade, era R$1,75, dei R$5 para o rapaz, ele me voltou uma nota de R$1 e um monte de moedinha de 25 centavos. A hora que eu comecei a contar as moedinhas, falou, desculpa, está faltando 75 centavos. Eu não tinha terminado de contar ainda. Eu perguntei para ele, como é que você sabe que está faltando 75 centavos? O rapaz ficou vermelho, cor de abóbora, roxo e tudo mais. Eu falei assim, eu sei que está faltando 75 centavos porque eu preciso de 4 moedinhas para fazer R$1. Eu te dei 5, você me deu 1 e o preço é R$1,75, você deveria me dar R$2,25. 2,25 significam 10 moedas. Eu não tenho 10 moedas aqui. Você tem razão, está faltando algumas moedinhas aí. 3. Deixa eu falar, me desculpa. Eu falei assim, olha, eu sou matemático. E é bom você aprender matemática, que qualquer hora teu chefe vai passar com a matemática aqui e você vai pegar um monte de números zeros. Ou seja, você vai perder o emprego. O rapaz falou assim, o senhor tem razão. Às vezes a gente erra. Eu falei, errar é humano. Persistir no erro é burrice. Então, não erra mais. Jesus já falou isso, vai e não peques mais, eu mencionei para ele. Então, vou dar uma ideia aí da matemática para vocês. Já que todo mundo gosta muito de matemática, como que a gente poderia achar a raiz quadrada de um número, mas de um grupo específico, de 1000 até 9.999, ou seja, números que tenham 4 algarismos. Eu quero ensinar uma metodologia que você não precisa usar a sua calculadora. Então, vamos dar um exemplo. Eu pego o número 2025. A raiz quadrada de 2025 é 45. Se eu dividir 2025 bem no meio, olha o que acontece. 20 mais 25 dá 45. Se eu pegar a raiz quadrada, por exemplo, de 3025, fizer a mesma coisa, dividir bem no meio, 30 mais 25 dá 55, porque a raiz quadrada de 3025 é 55. Você vai falar, está terminando com 5. Tá bom, vamos terminar com 1. 9.801. Raiz quadrada de 9.801 é 99. 98 mais 1, 99. Tem uma boa quantidade de evidências. Eu gostaria de fazer uma leizinha dizendo que para achar a raiz quadrada de qualquer número que vá de 1000 até 9.999, o que você precisa fazer é simplesmente pegar esse número, dividir na metade e somar as duas metades. Tranquilo e simples. Para que usar a calculadora? O problema é que a conclusão está errada. Você fala, mas você trouxe evidências. É verdade. Raiz quadrada de 1089 é 33. 10 mais 89 dá 99. Não funcionou. Raiz quadrada de 2209 é 47. 22 mais 9 dá 31. Também não funcionou. Raiz quadrada de 6.000 deveria ser 60. Não é. Ou seja, minha conclusão está errada. E o pior é que só funciona para esses 3 que eu dei para vocês. Pode tentar que não vai funcionar para nenhum outro. Agora, você chega e fala assim, mas espera aí, é possível manipular evidências? É. Vocês viram no Fantástico, vocês viram na Veja, em muitos lugares isso daí, que o chimpanzé é nosso irmão. Eu falei, meu não, pode ser de vocês. Na minha família não tem ninguém nessa linha, eu posso garantir. Nem parecido. Eu tenho um irmão, meu irmão não se parece com um chimpanzé, nem os meus descendentes, desculpe, meus ascendentes, o pessoal que vem atrás, nenhum deles.
Olha que coisa interessante. Nós fomos informados que foram estudados 97 genes do tipo beta-globine. E descobriu-se que desses 97 genes, 99,4% são exatamente iguais aos dos chimpanzés. Ou seja, existe uma diferença de apenas 0,6%. Vocês não acham isso fantástico? Eu acho. Eu tive até vontade de chorar, para ser bem sincero. A pergunta é: quantos genes tem o ser humano? 30 mil. Muitos cientistas acreditam que a maior parte deles são duplicados. Ou seja, digamos que todos são duplicados. Eu teria 15 mil genes, então. 97 genes de 15 mil foram comparados. Vamos trabalhar um pouquinho com a matemática, porque ela é importante. 97 de 15 mil significa 0,65% de todo o material genético. 0,65% de todo o material genético me dá uma diferença de 0,6%. Se eu comparasse 100% do material genético, eu teria uma diferença de 92,3%. Parecidos com quem? Com uma diferença desse tamanho. Dá para manipular a informação? É claro que dá, sem a menor sombra de dúvidas. O beta-globina é um tipo de material genético, de gene, que serve para produzir o quê? Visão. Por um acaso, um chimpanzé não tem 2 olhos? Claro que tem. Nós não temos 2 olhos, você não vai achar que tem um material genético idêntico? O Fusquinha e a Ferrari precisam de motor, precisam de transmissão, precisam de acelerador, de caixa de câmbio, um monte de coisa que são muito parecidos. Parecidos? Sem dúvida. Quem quiser dirigir uma Ferrari e dirigir um Fusquinha depois vai sentir a diferença. Uma pequena diferença. Então, só para vocês terem uma ideia na área de evidências. Deixa-me tratar de sobremesa. Dentro da área de teoria, existe um problema muito sério, porque nós somos informados a respeito de teorias e nós nem paramos para pensar direito sobre elas. Deixe-me dar um exemplo, que é a minha teoria predileta, a teoria do bolo de chocolates. Eu gosto muito de bolo de chocolates. Minha esposa, semana passada, fez um bolo de chocolate que era do outro mundo, literalmente. E é parte desse pacote do bolo de chocolate. Deixe-me dar 2 teorias. A primeira teoria diz o seguinte: antes da teoria, você chega primeiro na sua casa, você chegando de viagem, você encontra sobre a mesa da cozinha um bolo de chocolate. Você fica assim impressionado com aquele bolo, aquele aroma de chocolate enchendo a cozinha e tudo mais. Então você, todo animado, para e fala assim: bom, eu estive lá na conferência da Fiel, deixe-me desenvolver uma teoria de como o bolo de chocolate chegou até aqui em cima da mesa, porque eu não estava presente. Então a teoria seria mais ou menos assim: uma pessoa que sabe fazer bolos de chocolate, ela foi até a despensa, pegou os ingredientes, misturou esses ingredientes na ordem certa, na quantidade certa, dentro de um recipiente, tirou desse recipiente, colocou numa forma untada, levou essa forma ao forno, deixou por um tempo lá, assou esse bolo fantástico de chocolate, tirou lá de dentro, depois de ter avaliado e viu que era bom, colocou em cima da mesa. E ali você tem um bolo de chocolates. Essa é uma teoria. Teoria número 2 seria mais ou menos assim: um caminhão de supermercados que estava fazendo entregas, passando perto da sua casa, foi fechado por um menininho passando de bicicleta na rua. O motorista pisou no freio, tentou controlar o caminhão, não conseguiu e infelizmente o caminhão começou a capotar. À medida que esse caminhão capotava, lá atrás, os sacos de farinha se romperam, as latas de óleo se romperam, as latas de fermento se abriram, latas de chocolate também, as caixinhas de ovos começaram a voar por tudo quanto era lugar. Lá atrás também tinha um pequeno cantil que ele guardava água. Esse cantil bateu numa parede, rachou no meio, caiu um pedaço aqui, outro pedaço lá, e o caminhão continuava capotando bem lentamente, em bilhões de segundos, à medida que ele virava. Um pouco da farinha caiu dentro dessa metade do cantil, um pouco, os ovos também caíram dentro do cantil, um pouco do fermento caiu dentro dessa metade do cantil, quer dizer, um pouco do leite também caiu ali dentro, um pouco do sal caiu ali dentro, açúcar caiu ali dentro, foi caindo tudo de pouquinho ali. E de repente, porque o caminhão estava capotando, então ele chacoalhava todo esse negócio. Foi chacoalhando, de repente o caminhão, pluf, parou e pum, pegou fogo. Um grande incêndio. Foi o corpo de bombeiro, apagou todo o incêndio. No meio dos escombros, o que eles encontraram? Um bolo de chocolates.
como isso se deu em frente à sua casa, eles pegaram esse bolo de chocolate e colocaram lá na sua casa como simplesmente uma demonstração da grande façanha. Você não acha fantástico isso? Por que você deu risada de um bolo de chocolate que tem só 12 elementos? É ridículo? Imagina uma célula que tem mais de 2 milhões. O bolo de chocolate não aparece espontaneamente. A célula com mais de 2 milhões aparece, sem a menor sombra de dúvidas. Alguém está brincando com a nossa mente. E nós simplesmente aceitamos espontaneamente e naturalmente. O que está por trás de uma teoria? No princípio havia o nada, e o nada explodiu e formou o universo. Qual o nome da teoria? Big Bang. Baseado aonde? Num livro de Alan Poe, escrito em 1849, um livro para crianças. E o pessoal acha ruim de eu fazer teoria usando a Bíblia, que foi escrito para gente adulta. Dá para entender a questão da teoria? Muitas pessoas têm dificuldades em aceitar porque elas se recusam a pensar. Olha o que o Dr. Chandra Wickramasinghe disse. Ao contrário da noção popular de que só o criacionismo apoia no sobrenatural, o evolucionismo deve também apoiar-se, desde que as probabilidades de formação da vida ao acaso são tão pequenas que exigem um milagre de geração espontânea equivalente ao argumento teológico. O criacionismo é a ciência que propõe que Deus criou todas as coisas. A evolução é a ciência que propõe que tudo apareceu espontaneamente. Dentro da área de probabilidades, afinal de contas, então, qual das duas teria acontecido? Só para você ter uma ideia, juntar essas 4 letrinhas, A, G, O, I, T, quais são as possibilidades? 4 factorial, tenho 4 possibilidades, 4 elementos, só juntar 24 possibilidades, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, assim que funciona o factorial. Isso é um sistema simples, é um dos mais simples que tem da gente poder juntar coisas. Então você tem todas elas, é só uma questão de juntar? Não, não é só uma questão de juntar, tem que juntar do jeito certo. Apenas algumas fazem sentido para a gente, não todas, apenas algumas. Olha que negócio interessante. Alguns de vocês provavelmente ou têm irmãos mais novos, ou têm sobrinhos, ou trabalham no acampamento de vez em quando. Quando você está no acampamento, principalmente, chega lá o menininho, chega e fala assim: ei tio, o que eu posso fazer agora? E você ouve esse negócio: ei tio, o que eu posso fazer agora? Ô tio, o que eu posso fazer agora? Ô tio, o que eu posso fazer agora? Umas 500 milhões de vezes. Deixa-me dar um negócio bem simples que você pode resolver isso aí de uma vez por todas. Pega 12 bolinhas de ping-pong. Em cada uma delas você escreve uma das letras da palavra conquistável. Coloca essas bolinhas dentro de um saquinho, mistura bem, deixa bem misturado, fala assim: olha, eu quero que você tire uma bolinha de cada vez, coloca na ordem aqui até surgir a palavra conquistável. Só que você tem que tentar todas as possibilidades, tá bom? São só 12 bolinhas. Ah, tá bom, tio, eu faço. Ó, faz o mais rápido que você puder, tá? Tá legal. 12 factorial é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daí dá mais ou menos 480 milhões de possibilidades. Para você ter uma ideia, se ele fizer uma possibilidade por minuto, demoraria apenas 912 anos para ele cobrir todas as possibilidades. Acabou o seu problema. Imagina 912 anos ele testando todas as possibilidades. É claro que você já teria se tornado um fóssil quando ele terminasse tudo isso, mas, afinal de contas, ele também seria um outro fóssil. Essa questão de probabilidade é um negócio importante. Qual a probabilidade do DNA de uma ameba ter aparecido por conta própria? O DNA de uma ameba é um dos mais simples que tem, o genoma da ameba já terminou. Só para você ter uma ideia como é simples, pega todo o material genético que foi descoberto da ameba, daria para você escrever 1000 enciclopédias britânicas. Vamos pegar apenas uma delas, 1/1000, só uma enciclopédia britânica. Tira xerox de cada uma das páginas, recorta todas as letrinhas que você tem, de todas essas xerox que você tirou, coloca todas as letrinhas dentro de um saco desse tamanho, sobe em cima do prédio mais alto que tiver na sua cidade, num dia de grande calmaria, joga esse negócio lá de cima, o saco aberto, e deixa essas letrinhas caírem. Sabe o que vai acontecer?
elas vão cair na ordem certa, de tal forma a formar as palavras, o texto, os assuntos e as páginas. Isso é natural e espontâneo, mas isso seria apenas 1/1000 da possibilidade do DNA de uma ameba ter aparecido por conta própria. Eu brinco com o pessoal, porque eu trabalho muito com bioquímicos, eu falo, vocês têm uma fé que realmente me deixa, como um crente, impressionado. Porque se a minha fé fosse igual a de vocês, nossa, eu removeria montanhas. Daí eles brincam de vez em quando, falam assim, às vezes a gente tem que remover umas montanhas de vez em quando por aqui também. Eu falei, eu sei, porque a evolução tem um grande elefante branco sentado dentro da sala e todo mundo está dizendo que o elefante não está lá. Mas tem uma tromba de elefante. Não, isso parece uma tromba de elefante. Mas tem uma orelha de elefante aqui. Não, isso parece uma orelha de elefante. Tem 4 pezinhos de elefante, não estão com, pezinho de elefante. Esse é um dos grandes problemas que nós temos, porque a evidência aponta para uma outra coisa. Afinal de contas, essa evidência aponta para quê? Como surgiu, afinal de contas, o universo? Como surgiu a vida? Se nós olharmos tudo isso, nós vamos chegar em áreas de estudo que são áreas muito interessantes. Você tem astronomia, você tem geologia, você tem arqueologia, você tem paleontologia, antropologia, biologia, genética, zoologia, dentre muitas outras. Dentro dessas áreas, a pergunta sempre continua uma só: a questão de como a coisa surgiu. Quem conhece bem essa frase, inclusive saiu numa das publicações da editora Fiel da revista Fé para Hoje, há pouco tempo atrás, muito interessante. Quem pensa que pode haver um conflito real entre ciência e religião, deve ser muito inexperiente em ciência ou muito ignorante em religião. Você fala, mas como é que pode ser isso? Leia a história. Isaac Newton perguntava, de onde surge toda a ordem e beleza que vemos nesse mundo? Ele queria saber como Deus tinha colocado tudo isso junto, era muito bonito. Albert Einstein queria saber como Deus criou o mundo. Quando a gente pensa a respeito de coisas assim, você fala, não, mas nós somos informados hoje que cientistas não creem em Deus. Está na hora de você rever os seus conceitos. Publicação de 1992, não é publicação criacionista. Isso aqui foi editado por Henry Margenau, que é um físico da Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos. E ele pegou 60 cientistas, dos quais 24 já tinham ganho prêmio Nobel em muitas áreas de ciência. Na página 61 ele escreveu isso: só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo. Qual a resposta? A criação por um Deus onisciente e onipotente. A mídia quer que nós acreditemos que os homens de ciência não creem em Deus, mas a verdade não é essa. Não estou dizendo que todo cientista é cristão, não é esse o caso, mas quero que vocês entendam que essa tem sido uma discussão antiga da evolução. Quem acha que o negócio da evolução aconteceu há pouco tempo atrás, melhor estudar a história um pouquinho mais. Tales de Mileto já falava disso. Ele praticamente concebeu essa ideia, de que o mundo evoluiu da água e a coisa aconteceu. Anaximandro, também de Mileto, que foi um discípulo de Tales. Empédocles de Agrigento, outro que também, inclusive ele foi quem mencionou a questão da sobrevivência do melhor capaz. Pensa que esse negócio é novo? Já tem mais de quase 2.500 anos a coisa, só para você ter uma ideia. Leucipo e Demócrito foram os dois que trabalharam na área de, literalmente, questões atômicas, que o universo é simplesmente feito de átomos e espaços vazios. Na história moderna, mais recente, tem Swammerdam. Ele cria que todas as espécies tiveram vindo de um ancestral comum. Leibniz achava que as espécies estavam interligadas. Maupertuis, a sobrevivência do melhor capaz. Eu acho que ele copiou isso de alguém. Diderot falava também da seleção natural. Erasmus Darwin, que foi avô de Erasmus Darwin, falava da questão da evolução influenciada por questões ambientais, ou seja, ela é dirigida pela influência. Lamarck, a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais com detalhes, não hoje, mas mais para frente, a questão do pescoção da girafa. Robert Chambers, a evolução como sendo um processo natural. O próprio Darwin, A Origem das Espécies, foi quem publicou e quem deu praticamente o peso do negócio, mas foi Herbert Spencer, foi o homem responsável de colocar para a ciência moderna a evolução, não foi Darwin.
É interessante porque a gente pensa que a teoria de Darwin sempre foi bem aceita, né? Olha só os famosos cartunzinhos da época. Ali tem literalmente um gorila chorando, falando assim: eu fui rebaixado à posição de ser humano. Porque imagina só, um gorila não mata porque ele gosta do tênis do outro, né? O gorila também não mata porque simplesmente ele achou a camiseta do outro mais legal. Nós é que fazemos isso. Então acho que nós não estamos evoluindo, acho que o problema é o contrário. Quando a gente trata a respeito do outro lado da história, nós temos, por exemplo, vários. Você fala, não, mas esses daí são da Bíblia. São da Bíblia porque a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura muito pobre, a cultura ocidental. A cultura do Oriente Médio, por exemplo, você encontra livros na área de história que dão capítulos voltados apenas ao rei Salomão. Capítulos que falam a respeito de um homem chamado Jó. Capítulos que falam a respeito de um grande homem chamado Moisés. Isso é parte da história, estudado como história isso. Nós aqui que achamos melhor mistificar a coisa, isso é coisa da Bíblia, e nós não tratamos isso como história. Mas uma boa parte do mundo acredita nisso como história. Platão e Aristóteles, por exemplo, acreditavam que Deus havia criado o mundo. Kepler, século XVI, acreditava que Deus tinha criado o mundo. Isaac Newton, século XVII, acreditava que Deus tinha criado o mundo. Euler, século XVIII, acreditava que Deus tinha criado o mundo. O Euler não é tão conhecido, mas foi ele quem inventou o número E, logaritmo neperiano, todo esse negócio. Esse é o pai da criança, tá? Século XIX, James Clerk Maxwell, com as equações maxwellianas de eletricidade e magnetismo. Século XX, Wernher von Braun. A lista ultrapassa os 150. É uma quantidade muito grande de gente. Se você comparar as duas teorias, é muito interessante, porque elas têm propostas. Vocês podem observar aí a proposta de cada uma delas. O que havia no princípio, como surgiu, como que as coisas aconteceram, como que apareceu a vida no sentido animal, vida vegetal, o tempo de existência, método de aparecimento. É possível compararmos as duas. Agora, deixe-me chamar a atenção, porque tudo que eu gostaria de falar para vocês durante esses dias, eu gostaria de dar com embasamento científico para você poder depois conversar com seus amigos, porque acho que é assim que a coisa tem que funcionar. Quando você trata, por exemplo, de um universo de milhares de anos, você acredita que o universo tem milhares de anos? Cientificamente falando, não estou falando de Bíblia, não, a Bíblia fala, ótimo, mas no laboratório a gente não vai lá para provar a Bíblia. A gente vai conversar sobre isso. Existem dois modelos, modelo da evolução e modelo da criação. Os dois são modelos importantes para a área de ciências e história. São dois modelos que influenciam tudo o que a gente está habituado a nível do quê? Da sociedade. Pensa só que coisa interessante. Eu gosto de quando eu chego nos lugares, o pessoal vem e reclama um pouquinho. Eu dei palestras há pouco tempo atrás numa universidade, chegou um professor da área de filosofia e disse o seguinte: olha, depois que eu dou as palestras nas universidades, em igrejas, geralmente eu abro para perguntas. Então esse professor chegou e disse o seguinte: é muito interessante tudo isso que o senhor tem a dizer, mas isso daí não tem valor nenhum. Eu falei, puxa, será que eu deveria aceitar isso daí como realmente boas-vindas ou qualquer coisa assim? Ele disse, pelo seguinte, o senhor não tem como ir num laboratório e provar que Deus existe. É impossível fazer isso. Eu concordo plenamente. Eu tenho que crer que Deus existe. Do mesmo jeito que qualquer outra pessoa não teria como ir num laboratório e provar que Deus não existe. Você tem que crer que Ele não existe. O crer é dos dois lados, não é apenas de um. Pessoas dizem, mas você fala da Bíblia como um absoluto? Não existem absolutos. Isso é ridículo, não pode ser absolutamente provado. Se você provar que não existem absolutos, você criou um absoluto, que não existem absolutos, mas isso não faz sentido. Então aqueles que acham que não existem absolutos, está melhor você rever os seus conceitos. O pessoal pega muito isso daí da teoria da relatividade de Einstein, fala, mas Einstein provou que tudo é relativo, sem dúvida, em função de um absoluto que é a velocidade da luz, sem a menor sombra de dúvidas.
Existem absolutos. Se você tirar o absoluto, nem a teoria da relatividade funciona. Então dá para ter uma ideia. Para nós terminarmos então, o criacionismo é uma proposta científica de como todas as coisas começaram. Ela possui praticamente 6 áreas, são 6 propostas muito claras. Eu gostaria de mencionar para vocês apenas a título de conhecimento. Todas as propostas do criacionismo são passíveis de observação científica, como vocês estão vendo, de testes científicos e da lógica científica. Não pensa que, quando a gente trata de ciência criacionista, vai um bando de nerds lá no laboratório com um baita de um biblão preto, igual esse aqui embaixo do braço, e fala para o pessoal, hoje nós vamos provar que Gênesis capítulo 1 está certo. Eu brinco com o pessoal e falo, que culpa tenho eu que a Bíblia está tão certa, né? Porque, por exemplo, pega a física quântica. Física quântica nos diz o seguinte, você está baseado nos trabalhos de Heisenberg, Planck, Dirac, Schrödinger, todo esse povo aí, de Broglie. E na física quântica, o que nós descobrimos? Que as coisas que nós vemos não são feitas de coisas que se veem. Não é fantástico isso? Eu acho ótimo isso, porque Hebreus capítulo 11, verso 3 diz o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo criado pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que se não veem. Não é interessante como Hebreus capítulo 11, 3 está tão certinho com aquilo que a gente tem descoberto? Agora, não fui eu que escrevi Hebreus capítulo 11, verso 3, mas me impressiona muito em ver como a Bíblia está correta. Quando você olha, por exemplo, e diz, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, a famosa lei de Lavoisier, lei da conservação, e você abre no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, e diz o seguinte: tudo quanto Deus fez durará eternamente, nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. É Bíblia isso. Boa ciência e Bíblia andam juntos. Essa é a proposta criacionista. Uma proposta científica séria, honesta. É uma interpretação diferente da interpretação que a gente vê aí fora. Então vamos a elas, daí nós terminamos. Primeira proposta criacionista: todas as coisas criadas constituem o produto de um ato único e soberano por parte de um Criador, Deus, onisciente, onipotente e pessoal. Não é uma força cósmica, não é uma memória coletiva planetária, não é nada disso, o qual não depende da sua criação para a sua existência, nem é parte dela. Isso é Deus. Eu brinco com o pessoal, mas não é bonito pensar em Gênesis capítulo 1? Antes de Deus criar o universo, Ele tinha que criar o vazio para colocar o universo dentro. Aonde estava Deus antes de criar o vazio? Porque não tinha nem o vazio ainda. Esse é o Deus que nós cremos. Ele não precisa da sua criação, ele não precisa do tempo, não precisa de 3 dimensões, não precisa de matéria, energia, não precisa de nada disso. É por isso que Ele é Deus. Proposta primeira, que todo o universo foi criado primeiro ex nihilo, significa do nada. Foi criado completo e funcional, foi criado recentemente, milhares de anos, e a gente vai ver as provas científicas sobre isso, e foi criado com uma idade aparente. A gente vai ver tudo isso amanhã à noite. Todas as formas de vida foram criadas no princípio como? De forma completa. Deus não criou uma ameba que foi melhorando com o passar do tempo? Se assim é o caso, tenta olhar Gênesis dentro da luz da evolução. Gênesis capítulo 1, nos versos 26 até 30, fala a respeito da criação do homem. Diz ali: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus cria uma ameba. Ou seja, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele cria uma ameba, eu tenho que entender que Ele é uma ameba. Uma ameba divina, é claro, mas não deixa de ser uma ameba. Dá para entender um pouquinho do raciocínio? É que nós não somos coerentes com o raciocínio. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, uma proposta diferente. Foram criadas todas as formas de vida de forma completa, com toda a complexidade necessária, com toda a diversidade básica, e também foram criados com uma idade aparente. A gente vai dar uma olhadinha nisso. Quarto, a diversidade dentro dos grupos vivos, de organismos vivos, de animais, plantas, é resultado do processo de microevolução. E a diversidade dos grupos
não é resultado do processo de macroevolução. E a gente vai ver que evolução, por ela mesma, é impossível de acontecer. A gente vai estudar um pouquinho, vamos dar uma olhada nisso. Quinta, o planeta Terra experimentou na sua existência um dilúvio universal recente, que a gente chama de catastrofismo, que explica praticamente a coluna geológica, explica a formação de fósseis e a movimentação das placas continentais. Você acreditaria que a coluna geológica, com todos os fósseis, poderia ter sido formada em 1 ano? E se eu lhe provar cientificamente falando, como um grupo de cientistas tem trabalhado da Universidade de Cornell, lá nos Estados Unidos? Daí talvez mude um pouquinho de figura, tá? Só para a gente pensar. A sexta, que todas essas 5 primeiras que eu falei, existem evidências claras, substanciais, acima da biosfera, ou seja, lá no espaço, na biosfera, que é onde nós moramos, e abaixo da biosfera, quando se trata dos fósseis e companhia limitada. Pensa para nós terminarmos em argumentos teológicos, eu vou deixar um pouquinho aí para vocês verem. Nós somos informados pela filosofia que toda causa tem um efeito, e aqui é a lista. A causa do sem fim é a existência do infinito. A causa do amar é o amor. A causa da vida é a existência. Sabe o que é interessante? Todas essas causas e efeitos você encontra na Bíblia. Sabe qual é a causa de todos os negócios que nós vemos por aí? Deus. Só pegar cada um desses versículos. Afinal de contas, como tudo começou? Tem 2 teorias, tem 2 propostas. As pessoas me perguntam, por que Deus criou esse grande universo? Para o louvor da sua glória. Por que Deus criou o homem, afinal de contas? Para o louvor da sua glória. Por que Deus criou a física quântica? Para o louvor da sua glória. Por que Deus criou logaritmos, equações diferenciais, integrais, para o louvor da sua glória? Por que Deus criou reações químicas? Para o louvor da sua glória. Por que Deus criou material genético? Para o louvor da sua glória. Por que Deus fez todas as coisas? Para o louvor da sua glória. Romanos capítulo 1 nos diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus invisível à semelhança de homens, animais, répteis e aves. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Pai, nós pedimos para que esse conhecimento dessas coisas, muitas vezes nós temos a ideia de que os cientistas estão sempre corretos. Nós somos prontos a criticar a Tua palavra, mas quantas vezes nos demoramos para criticar uma proposta científica? Nós aceitamos aquilo que nos é dito no cursinho, na faculdade, no colegial. Somos prontos para aceitar aquilo que a televisão nos informa, apenas porque nos é dito que a ciência disse. E quantas vezes nós somos tardios em crer na Tua palavra, a qual o Senhor disse. Nós pedimos a Deus para que o Senhor nos dê um coração inclinado a conhecer a Tua palavra e a entender que homens são homens falhos, que na melhor da nossa capacidade nós não passamos de apenas loucos diante da Tua sabedoria. Somos apenas loucos. Pedimos a Deus para que o Senhor nos ajude a entendermos a grandeza da Tua pessoa e também o quão pequeno nós somos, para que nós possamos dar somente ao Senhor toda a glória que é devida ao Teu nome. Assim oramos e fazemos humildemente no nome de Cristo. Amém.